Amigas e amigos, a face mais visível da esbórnia que o regime golpista levou para as instituições da República é o comportamento desses grupelhos corrompidos que se formaram no âmbito da Operação Lava Jato. É um espírito de corpo, né? Teve esse ato lá no Rio de Janeiro que eles chamaram de desagravo ao juiz de primeira instância, o Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Agora, alguém foi atrás de fazer a justificativa de um ato como esse? Alguém foi atrás de verificar o que diz o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, né, os códigos do nosso ordenamento jurídico e bater com as decisões desse juiz para ver se ele está agindo dentro da legalidade? Alguém foi saber quem é esse juiz, o seu comportamento, o que ele anda fazendo? Alguém foi atrás de saber quem está por trás dessas manipulações da organização de um ato como esse? Essa superexposição midiática aí nos veículos de comunicação, sobretudo do Grupo Globo. Esse juiz é esse juiz do Grupo Globo, que faz lá atos pirotécnicos para ser reproduzidos aí a exaustão nos veículos do Grupo Globo, nos telejornais da Rede Globo, na Globo News, né, e dá goela para aquelas rodinhas que eles formam na rádio CBN, manchetonas nos jornais, nos portalões, e que isso se espalha por toda a mídia. Isso é comportamento de um juiz? Está dentro do ordenamento democrático? De uma justiça democrática? Esse juiz que anda dando sentenças baseadas em versículos da Bíblia é um fundamentalista, evangélico fundamentalista, que usa a Bíblia para fazer pregação direitista? Ou seja, está afrontando a Bíblia, né, e afrontando o Estado Democrático de Direito ao mesmo tempo. Tem honestidade nisso? Tem princípios éticos e morais numa conduta como essa? É exatamente a conduta do espectro da Operação Lava Jato. É o que eu venho falando aqui, é um clone do Sérgio Moro no Rio de Janeiro. Né? E aí estavam lá associações de juízes, associações de promotores. Eles vivem, já comentei aqui, tem um artigo que eu escrevi que chama-se O Futuro do Lula nas Mãos dos Bandidos de Toga, que eles vivem se autocompliciando. É manifesto para cá, manifesto para lá, se defendendo, se acobertando. Agora, alguém viu algum manifesto dessas associações de juízes, de procuradores, de promotores, defendendo o Estado Democrático de Direito? Defendendo os direitos civis, democráticos desses perseguidos aí pela Operação Lava Jato? Não só o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Alguém viu algum manifesto dessas associações condenando o rompimento do teto salarial, né, como é o caso do juiz Sérgio Moro? Alguém viu algum manifesto condenando isso? É essa que é a questão. Por isso que eu falo que é um comportamento absolutamente casuístico, oportunista. Né? Criaram aí essa história de condenação em segunda instância com um viés claramente oportunista. Porque só agora chegaram à conclusão de que, se não tiver prisão logo depois da segunda condenação, da condenação em segunda instância, tem impunidade? Por quê? Essa foi uma luz que surgiu do céu, sabe-se lá de onde, para dizer para eles, tem que fazer assim? Ou é para perseguir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Ganha um doce quem adivinhar. Aí agora aceleraram a tramitação dessa condenação em segunda instância, lá no Tribunal Regional da 4ª Região, que vai julgar em segunda instância a condenação do juiz Sérgio Moro. Isso não é casuísmo? E o que é casuísmo? Eu já comentei aqui o que é casuísmo. É um aspecto fundamental da falta de caráter. As pessoas mudam de opinião, mudam de premissas, mudam de ponto de vista de acordo com as suas conveniências. Ou seja, tantas coisas aconteceram nesse país, acontecem neste país, na história desse país, no comportamento dessa gente aí que está aí no comando do golpe, e só agora eles descobriram que tem impunidade se não for condenado, se não for executada a pena logo depois da segunda condenação? E se o condenado for um inocente depois nos recursos, né, ficar constatado que ele é um inocente? É o caso do Lula, por exemplo, claramente inocente. É isso, né? Ninguém foi atrás de fazer a verificação do que diz a condenação com o que diz a Constituição e os códigos
que regem o nosso ordenamento jurídico e político. Né? Agora, aí ele vai ser apenado e depois ele é absolvido. Quem paga por isso? Quem é responsável por isso? É uma irresponsabilidade. Né? Quer agilizar, né? Quer combater a impunidade? Certamente não é por aí. Não faz sentido, não tem lógica, não fecha as coisas. Né? A soma de 1 mais 1 não bate. Claramente casuísmo. Aí vem dizer que é isso, né? A Operação Lava Jato é uma espécie daqueles canivetes suíços, né? Que serve para tudo. É o partido único do golpe. Agora pegaram a Operação Lava Jato para atacar a outra facção do golpe. Essa guerra contra o Gilmar Mendes é isso. Estava lá nesse ato do Rio de Janeiro, por exemplo, esse Molon aí da Rede, o senador Randolfo Rodrigues, que também é da Rede. Estava lá o Marcelo Freixo, né, que foi candidato a prefeito pelo PSOL, fazendo o que lá? Eles não conseguem fazer essa leitura? Quem está produzindo pedras para serem atiradas no Gilmar Mendes? Ou é outra coisa? Ou também trata-se de oportunismo? Tava lá aqueles atores da Globo também, que desfilaram aí pelas ruas defendendo o golpe a favor do impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff. Oportunistas, claramente oportunistas, são malucos, não conseguem entender as coisas. Ou os juízes, as corporações aí de procuradores, de promotores, de magistrados, a gente até compreende, está defendendo deles. Nessa gente não tem escrúpulo, não tem princípios. Basta ver o comportamento lá da turma da Operação Lava Jato, as coisas que eu venho falando aqui, revelando, né, dos comportamentos deles. Agora, esses atores também, né, a gente pode dizer que são diferentes. Esses, entre aspas, políticos, também estão cheirando o que lá? Repito aqui, não se trata de defender o Gilmar Mendes. Ele está fazendo tudo isso em nome de uma facção, mas falando verdades a respeito da outra facção. Absolutamente verdades. Tudo que ele vem falando, não tem o que tirar nem pôr. É verdade, o comportamento do Marcelo Bretas, o comportamento lá dos procuradores e dos promotores da força-tarefa da Operação Lava Jato, do Sérgio Moro, do Rodrigo Janot. Verdades absolutas. Aquela história, para defender uma mentira, fala-se verdades. E agora a gente tem que separar as coisas. A gente não pode pegar pedras que o Grupo Globo produz em grande escala para atirar na outra facção. É questão de raciocínio óbvio, lógico, uma equação simples de se fazer, uma dedução quase que infantil. Uma criança é capaz de ter uma dedução por esta lógica para entender o que está acontecendo numa situação como essa, análoga a uma situação como essa. Agora, e os compadrios? Eu escrevi um artigo aqui, falei em outras ocasiões, o futuro do Lula nas mãos dos bandidos de toga. Eles vivem se encontrando em casamentos, em batizados, em torneios de golfe, em resorts, em seminários, dando palestras por aí, encontrando com essa promiscuidade, com a nata da corrupção, com essa promiscuidade vergonhosa que a gente sabe que existe por aí. Cadê os manifestos condenando isso, dessas associações? Diz que o Gilmar Mendes é compadre. Se for, é condenável. Precisa verificar, inclusive isso, o que o Gilmar Mendes diz é que a esposa dele é tia do noivo, que casou com a filha de um daqueles empresários lá. E eles se utilizam disso para fazer aí fora Gilmar e não sei o que, interesses de facção. E o compadrio do Sérgio Moro, repito aqui, com o Gebran, esse aí que é um dos que aceleraram de maneira casuística a tramitação da condenação do Lula, com o único objetivo de afastá-lo do embate político. Com a única finalidade é essa. O Janot diz que abandonou todos os outros processos, engavetou todos os outros processos para se concentrar na Lava Jato. O Sérgio Moro também acabou de dizer, escreveu lá numa sentença que ele deu 4 anos depois, num caso lá do Paraná, eu já comentei aqui. Não, eu não fiz porque eu estava cuidando da Lava Jato. Por que esse interesse todo na Lava Jato? É questão de lógica aristotélica, lógica elementar. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.